Vamos lá, pessoal, vou mostrar para vocês aqui como utilizo o programa de impressão de etiquetas. É um programa bem simples, porém ele está sendo bem útil aqui para a gente conseguir identificar todo o nosso estoque. Então a primeira coisa que nós temos que fazer quando abrir o programa é habilitar o conteúdo, porque ele entende que esse programa pode gerar algum risco para o computador, tal. Como utiliza linhas de programação, então ele é suscetível a vírus, tal. Mas como foi eu que desenvolvi, então nós não temos esse problema. Então aqui, primeira coisa, a gente vai habilitar o conteúdo. Das próximas vezes ele não vai mais pedir essa habilitação, então vamos fazer um teste aqui. Vamos fechar, abrir novamente, ó, não pediu mais. Tá, então essa aqui é a tela principal. Por aqui que a gente vai fazer a impressão de todos os códigos de identificação. Tá, então vamos fazer um teste aqui. Eu tenho aqui, nesse formulário principal eu tenho o código. Então vou mencionar aqui um código 8889. Quando eu dou um tab, ele já me mostra qual que é o código, qual que é a descrição do código. Ele não deixa alterar, ele deixa apenas copiar, selecionar. Eu tenho que mencionar a quantidade que eu quero que saia na etiqueta. Então vou colocar uma. Nesse caso a caixa de emenda não tem patrimônio, então posso deixar em branco. Então eu vou fazer uma impressão. Ó, nesse momento acabou de imprimir. Vou fazer o picote aqui. Então, a impressora funcionou direitinho. Agora eu vou fazer um teste com um código que eu tenho patrimônio. Então vou pegar aqui o 6171. Esse eu tenho patrimônio, então eu vou fazer a identificação desse código. Então eu vou colocar a quantidade de uma e vou colocar o patrimônio 48409. Também vou fazer a impressão. Então vejam que essa etiqueta ela sai com o código de barras do código e também o código de barras do patrimônio. Isso é bem interessante. Aqui a gente está fazendo um piloto do depósito backup, nós estamos utilizando o código de barras do patrimônio também. Isso vai servir para a gente fazer inventários e tal. Então nós temos essa possibilidade de fazer impressão de etiquetas completas, né, para a identificação do código. E também nós temos a possibilidade de fazer a identificação de prateleiras, de caixas, onde a gente vai armazenar uma série de peças. Então eu trouxe aqui um exemplo para vocês de uma identificação que nós fizemos. Ó. Eu tenho aqui uma caixa com vários cordões. Então os cordões estão identificados aqui, né, cada um com a sua etiqueta. Inclusive com a etiqueta FIFA, que eu vou passar para vocês mais tarde. E eu tenho aqui uma identificação apenas do código e o nome dele. Porque eu não posso colocar a quantidade aqui, porque eu não sei quantas peças tem aqui dentro. Então, simplesmente eu faço uma impressão para identificar o que está aqui dentro. E aí a gente pode utilizar esse botão aqui, ó, que é a etiqueta sem quantidade. Então, eu posso deixar do jeito que está aqui. Na hora que eu clicar aqui, etiqueta sem quantidade, ele vai imprimir apenas com a descrição do material e o código. Então, isso aqui vai servir para a gente identificar uma caixa, onde eu vou armazenar várias peças dessa, uma prateleira, uma posição. Então essa também é uma funcionalidade desse programa. Agora, quando eu tenho diversas etiquetas a serem impressas, eu não poderia fazer uma por uma, né? Daria muito trabalho. Fica, por exemplo, eu tenho uma caixa de 10 SFPs. Eu ficar imprimindo uma por uma aqui. Então o que eu fiz? Eu desenvolvi um módulo também, onde a gente tem uma tabela, que seria essa tabela de impressão. Vou fechar esse aqui e vou abrir a impressão por tabela. Então ele tem apenas um botão, que ele vai puxar as bases dessa tabela impressão aqui, ó. Então aqui eu vou preencher com todos os códigos e todos os patrimônios que eu quero que sejam impressos. Então aqui nesse caso eu chegaram vários suítes da Datacom. Então o que eu fiz? Eu peguei as etiquetas de patrimônio, as etiquetinhas pequenas de patrimônio, já coloquei aqui na quantidade, sempre uma peça, né, porque eu estou identificando unitariamente a peça. Coloquei a descrição e coloquei a quantidade de etiquetas que eu quero que ele gere para essa